Duas forças horizontais atuam sobre o objeto cuja massa é 3 kg, que se move em um piso sem atrito. Uma dessas forças é 9 N e aponta para leste. Bom, aqui a gente tem uma tentativa de desenho da rosa dos ventos, então a gente vê que é o leste aqui, ó, fica na horizontal. Então, uma dessas forças a gente vai chamar de F1 de X. Por que X, ó? Porque X fica deitado e Y fica aqui em pezinho. Então, F1 de X vai ser igual a 9 N. E aponta para o leste. Ok, aí ele já vai começar a falar da outra força. Então, significa que nosso F1 de Y, que seria essa direção aqui em cima, vai ser igual a 0 N. A outra força vai ser igual a 8 N e atua a 62 graus ao norte do oeste. O que seria o norte do oeste? Seria aqui na esquerda, entre esse norte e oeste, seria o noroeste. Aqui seria o sudoeste. Aqui seria o noroeste. Então, a gente vai estar trabalhando nesse quadrante aqui, ó, da esquerda e para cima. Portanto, o nosso F de 2 vai ser o quê? F de 2x vai ser 8 N menos 8 N, porque ele está exatamente aqui, vai ser negativo, vezes os cosseno de 62. Por que o cosseno? Porque vai ser literalmente nessa parte, ó. Literalmente nessa parte. É uma parte que tem um ângulo. Ó, aqui, ó. É a parte que tem um ângulo. Então, por ser o ângulo, é o cosseno. Fazendo essa conta, a gente vai ter que o f de 2 de x vai ser igual aqui, ó, menos 8 N, vezes o cosseno de 62. Que na calculadora, se tiver em graus, vai resultar nisso aqui, ó, 0,4695. E essa conta vai ser menos 376 N. Certo? Agora vamos para o nosso f de 2y. Nosso f de 2y vai ser aqui em cima, então ele já vai ser positivo. Então, como que a gente vai fazer? 8 N vezes o seno. Por quê? Porque por ser essa parte, ó, não tem ângulo. O ângulo estaria aqui, ó. Então, o nosso seno de 62, por que 62? Porque é o que está no enunciado, vai resultar em 8 N vezes, na calculadora dá 8,8829, que vai ser igual a 7,06 N. Agora, a partir disso, a gente vai precisar da nossa força resultante. O que seria a força resultante? Seria ter a força resultante de x e a força resultante de y. Para isso, a gente vai fazer o quê? Força resultante de x vai ser igual ao quê? A força 1 de x mais a força 1, 2 de x. No nosso caso, vai ser o 9 N mais esse menos 3,76 N. Isso aqui vai resultar em 5,24 N. Uma dica importante para não esquecer a unidade de medida é colocá-la na conta. Bom, agora a força resultante do nosso y já é um pouquinho mais fácil. Por quê, ó? Porque vai ser a mesma conta aqui em cima, F1 de y mais F2 de y. Que vai resultar em quê? O nosso 0 N mais o 7,06 N. Que vai ser logo o 7,006 N, porque não está somado a nada. Nisso, a gente já consegue descobrir o módulo da força resultante. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que a nossa força resultante vai ser igual ao quê? A raiz quadrada, ó, do força resultante de x, que é o que a gente acabou de descobrir aqui, ao quadrado, mais a força resultante de y, que a gente também acabou de descobrir aqui, ao quadrado. Substituindo os valores, a gente vai ter o quê? 5,24 ao quadrado mais 7,06 ao quadrado. Como que a gente faz essa conta aqui, ó? Na calculadora dá para fazer direto, já colocando a raiz quadrada e tudo mais. Mas vamos fazer primeiro esses aqui de dentro, pra gente não se confundir. Então, na hora a gente vai fazer o quê?
a gente vai resolver essa conta, ó. 5,24 vezes 5,24 vai dar o quê? 27,46. Mais 7,06 vezes 7,06 vai dar o quê? 49,84. Fazendo essa soma, a gente vai ter a raiz quadrada de 730. E resolvendo isso aqui na calculadora, a gente vai ter o quê? 8,79 newton. Então, esse é o nosso módulo da força resultante. Mas agora, ele quer o módulo da aceleração do corpo. Então, é isso que a gente vai responder. Para chegar no módulo da aceleração do corpo, a gente vai fazer o quê? A aceleração é igual à força resultante, no caso, essa força resultante, dividida pela massa. A nossa massa, ele fala no enunciado, ele fala que é 3 quilos. Então, já vamos substituir os valores, ó. Força resultante vai ser 8,79 newton, que é o que a gente tirou aqui, dividido pela massa, que é 3. 3 o quê? Quilograma. Nisso, a gente vai ter essa divisão, que fazendo a calculadora vai resultar 2,93, e a unidade de medida vai ser metros por segundo ao quadrado. Porque quando se divide newton por quilograma, a gente vai ter essa unidade de medida. Duas forças horizontais agem sobre um objeto metálico de 2 kg e pode deslizar sem atrito. Situado em um plano x e y. Uma das forças é F1 igual a 3,0 Newton e mais 4,0 Newton J. Então, a gente sabe que J vão ser forças horizontais. Então, a gente já escreve aqui, ó. Questão 2. F1, que é a força 1, vai ser igual ao quê? 3,0 Newton e mais 4,0 Newton J. Como aqui a gente só vai ter força horizontal, então a gente não vai estar trabalhando com Y, somente com X. Agora ele está pedindo para determinar a aceleração do bloco na notação dos vetores unitários, se a outra força por exemplo, tem essa F de 2. Então, esse texto todo é só para a gente ter a nossa F1 e a nossa F2 e utilizar esses dois valores para achar o que? A aceleração. Então, como que a gente vai fazer isso? Agora a gente vai anotar F de 2. A primeira F de 2 vai ser qual? Vamos lá. A primeira F de 2A vai ser menos 3,0 Newton e mais menos 4,0 Newton J. O que isso vai significar na nossa prática? Que a gente vai ter que trabalhar com esses dois valores. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que descobrir a força resultante para então saber a aceleração. Ué, como assim? Porque a nossa força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, como que a gente vai fazer para descobrir isso? Somando o que é I com I e somando o que é J com J. Então, no nosso caso, a gente vai ter o seguinte, ó. Nossa força resultante vai ser igual a 3,0 aqui, menos 3,0. Isso aqui vai ser o nosso I. Somado ao quê? Ao nosso 4,0 menos... Por que menos? Porque aqui é menos 4,0. Esse aqui vai ser o nosso J. Fazendo essa conta, a gente vai ter que a nossa força resultante vai ser zero. Tanto 0I quanto 0J. Lembrando que nossa unidade de medida aqui é Newton, tá? Porque em tudo tá Newton, então aqui também vai ser. Agora, com isso, a gente pode fazer essa conta aqui, ó. Ó, a gente não tem a aceleração, é justamente o que a gente quer descobrir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a aceleração para o outro lado. Então, a aceleração vai ser igual ao quê? A força resultante, dividido pela massa. Ah, mas por que a força resultante fica em cima, não fica embaixo, não sei o quê? Porque a gente tá tendo aqui, ó, o A tá desse lado. E o FR, a força resultante, tá desse.
Então, se a gente inverter os dois, vai ficar desse jeito, e a massa que está multiplicando vai estar aqui dividindo. Então, para a gente nunca confundir, é só inverter. Com isso, fazendo essa conta, a gente vai ter o quê, ó? 0i mais 0j. Ah, mas o que é 0i e o que é 0j? É literalmente a direção. A direção horizontal vai ser i e j, dividido pela massa. Ele fala que nossa massa é 2 quilos, então 2. Ó, aqui é o que é Newton, aqui é quilograma. Quando for Newton dividido por quilograma, a nossa unidade é o quê? 0 metros por segundo. Nossa unidade de medida, no caso, é metros por segundo. O zero vai ser por quê? Porque qualquer número dividido vai dar 0. Agora, na nossa 2B, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai descobrir a força resultante e depois achar a aceleração. Então, vamos lá. Para a força resultante, a gente vai ter o quê, ó? O F1 é 3,0 menos o F2, que é o quê? 3 menos 3,0. Isso vai ser o I. Somado a quê? Somado ao nosso J. Na nossa força 1, a gente tem que, primeiramente, 4,0 newton. E na nossa força 2, a gente tem o mais 4,0 newton. Direção J. Nossa força resultante vai ser 3 menos 3, 0. 0i. Mais 4 mais 4, 8. 8j. Tudo isso é que unidade de medida? Newton. Então, agora, a gente tendo isso em mente, a gente vai calcular nossa aceleração. Que nada mais é, a aceleração é igual a força resultante dividida pela massa. Então, como que a gente vai fazer essa conta? Vai pegar essas informações, 0i mais 8j, e vai dividir pela massa. Qual que é a nossa massa? Aqui, ó, 2 quilos. Isso daqui vai resultar em quê, ó? 8 mais 0, 8. 8 dividido por 2, 4. Vai dar 4 aqui, ó. Como aqui é newton e aqui é quilograma, vai dar 4,0 J metros por segundo. Por que só J e não I? Porque o I não está participando da conta, justamente por não ter nenhum valor. 0,0 newton, isso I, somado a menos 4,0 newton na direção J. A nossa direção, a nossa força resultante 1, nossa força resultante a gente tem o 3,0, e somado ao 2 para a gente gerar a nossa força resultante, a gente vai ter uma soma. 3,0 também newton. E tudo isso é somado à nossa direção J. Qual que é a nossa direção J? Vamos ver, ó. Na força 1 vai ser 4. Porém, na força 2, a gente tem o menos 4. Portanto, a nossa força resultante vai ser o quê, ó? 3 mais 3 dá o quê? 6. E mais 4 menos 4, 0. 0J. Agora, com isso, a gente vai fazer a aceleração, que é o quê? A aceleração é igual a força resultante dividida pela massa. Sua força resultante é 6i mais 0. J. Tudo isso dividido pela massa, que é ainda o nosso 2. Bom, a gente sabe que o 2 é quilograma e aqui é newton. Mas dessa vez, o nosso J é o que está zerado. Então, vai ser o que é a resposta? 6 dividido por 2 é 3. 3 metros por segundo ao quadrado. E esse seria o resultado da nossa série. Na 3, temos o quê? 3 astronautas empurram um asteroide de 120 kg, que a gente já vai saber nossa massa, que é isso, para uma base em manutenção, exercendo as forças mostradas na figura abaixo. Bom,
Aqui na figura abaixo, a gente tem 3 forças, diferente das outras questões que a gente só tinha 2. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas anteriores, porém agora trabalhando com 3 forças. Então, inicialmente, vamos separar essas forças. F1. Vamos lá. A nossa F1 é 32 N. E tá aqui, ó. E a gente também vai ter a F1Y e a F1 de X. Agora, a nossa F2 vai ser igual a 55 newton. E nossa F3 vai ser igual a 41. É importante sempre já notar para não ficar assustando depois com os resultados. Esse sinalzinho aqui, ó, um zero cortado, significa ângulo. Então, a gente tem que nosso ângulo 1, que é esse daqui, ó, que tá na F1 e esse ângulo, vai ser igual ao quê? 30 graus. Se a gente ver, ó, o nosso F1 tá aqui e tá aqui. E o nosso ângulo tá nessa direção. Ele tá como o ângulo, então ele vai ser o quê? O cosseno. Então, a gente vai multiplicar isso aqui pelo cosseno de 30 graus. Isso daqui vai ficar o que na calculadora? Se a gente tirar o cosseno de 30 graus, dá algo como 0,866. Fazendo essa conta, vai resultar em 27,71, que unidade de medida Newton. Agora, o nosso F1 de Y vai ser o que, ó? Esse é o nosso X, que está na horizontal, e esse daqui é o nosso Y, que está na vertical, que seria esse ângulo aqui, ó. Como ele não tá com o nosso ângulo 1 aqui, ele vai ser o sem ângulo. Então, vai ser o quê? 32 newton vezes o seno de 30 graus. Por que sem ângulo com ângulo? É só para decorar quando é cosseno, que tem aqui o ângulo, e o seno, que literalmente não tem, como vocês podem ver. Fazendo essa conta vai ser a mesma coisa, 32 vezes. Pega isso daqui na calculadora, vai dar algo como 0,5. E fazendo essa conta vai resultar em 16,00 newton. Agora, a gente vai analisar a força 2. Vamos para a força 2, ó. Ele não deu o ângulo da força 2, justamente por quê? Porque ele já tá aqui nesse X, então ele não tem. Então, o que a gente faz com essa informação? Olha, ele é 55 newton e o nosso X, a força 2 de X é 55 newton, aqui, ó. E o nosso Y simplesmente não tem, ó. Então, ele é 0 newton. Mas agora o nosso F de 3 já tem um ângulo, que é o quê? Ele é o ângulo de 60 graus. Mas o nosso F de 3 é bem complicado, no sentido de que, ele tá para baixo. O que significa que ele é complicado? É que em algum momento ele vai ficar negativo. Que momento é esse? Vai ser no nosso seno. Então, o que isso significa na prática? Significa que o nosso F de 3x vai ser igual a 41 vezes o cosseno de 60. Por que o cosseno? Porque aqui onde ele tem o ângulo ainda positivo. E fazendo a conta do cosseno de 60 na calculadora, vai dar o quê? 0,5. Vai dar 20,50 newton. Mas agora o F de 3y vai ser o nosso seno, porque ele tá aqui, ó. É essa parte aqui que a gente calcula. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer menos 41 vezes o seno de 60, que na calculadora o seno de 60 vai dar algo como 0,866. E essa conta, fazendo na calculadora, vai resultar em 35,51 newtons. Agora, a gente vai seguir o mesmo conceito que a gente está fazendo nos exercícios anteriores. Achar a força resultante do eixo X
e a força resultante do eixo Y. Só que agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a força resultante a força do X, a força 2 do X e a força 3 do X. A diferença é essa, ó. Nas outras questões a gente estava fazendo essa conta. Agora a gente adicionou mais esse. Então vamos lá, ó. Esse aqui, o F1, deu o quê? 27,71. Mais a força 2 deu 55, mais a força 3 que deu 20,50. Tudo isso dá 103,21 Newton. Por que Newton? Porque é a unidade de medida que a gente está trabalhando. Força resultante de Y segue o mesmo conceito. A gente vai pegar a F1Y, mais a F2Y, mais a F3Y. E vai somar tudo, ó. Nosso F1Y é o quê? 16 Newton. Mais 0, aqui o 0, mais, ó, esse aqui é o menos 35,51. Então, nossa conta vai dar aqui negativo, vai ser menos 19,51 Newton. Então, nossa força resultante vai ser o quê? 103,21 e menos 19,51 J. Tudo isso na unidade de newtons. Agora, a gente vai conseguir responder as perguntas, porque ele está perguntando aqui pra gente, ó. A. Na notação dos vetores unitários, determina a aceleração do asteroide na notação dos vetores unitários e como o módulo e o ângulo em relação ao semi-eixo x positivo. Então tá, então basicamente na questão lá, a gente vai precisar tirar um módulo da aceleração. Então primeiro a gente vai fazer a aceleração, que é o quê? A aceleração é igual a força resultante dividida pela massa. Nossa força resultante a gente acabou de fazer, que é o 103,21 e menos o 19,51 J, dividido pela massa. A gente tem a massa do asteroide, que fala logo no começo, 120 quilos. Fazendo essa conta, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o nosso... Vai ter que fazer a divisão desse por esse e desse por esse. A gente não vai subtrair. Vai ser 0,86 e menos 0,16 J metros por segundo ao quadrado. Por que a gente não vai subtrair? Porque ele primeiro pediu, ó, notação dos vetores unitários e depois o módulo. Então, primeiro a gente tem que fazer isso, a aceleração, para depois conseguir fazer o módulo da aceleração, que é a questão B. Então, nossa questão B vai fazer o quê? A nossa aceleração vai ser igual a tirar esse módulo desses dois. Quando falar tirar módulo, é literalmente colocar a força do I elevada ao quadrado, mais a força do J, também elevada ao quadrado. Aqui é 0,16, tá? Tudo isso numa raiz quadrada. Que nem eu disse no outro vídeo, faz primeiro esses aqui, esses elevados, que vai dar algo como raiz quadrada de... Nossa, deu um número grande. 0,7396 mais 0,0256 e soma. Isso aqui vai dar uma raiz quadrada de 0,7652. Resolvendo essa raiz quadrada, a gente vai ter que a nossa aceleração, o nosso módulo de aceleração vai ser igual a 0,875 metros por segundo ao quadrado. Ó, mas para não ter 3 números depois da vírgula, dá pra gente resumir isso aqui, né? Que vai ser algo como 0,88 metros por segundo ao quadrado. Ah, mas por que 88? Ah, porque aqui é 7, pra ser só 2 casas, ficou 8. Só por isso. Tá. Aí agora, o que a gente ainda não fez nos outros exercícios foi isso aqui, ó. Um ângulo em relação ao semi-eixo x positivo. O que isso vai significar? Ah, nada muito além que a gente vai ter que usar
todas as informações que a gente usou anteriormente para criar o ângulo. Como assim? Vamos lá, vamos ver na prática que fica mais fácil. Nosso C, a gente tem que encontrar o ângulo. Para encontrar o ângulo, a gente vai usar o arco tangente. O que é o arco tangente? O arco tangente na calculadora, vai ser esse amarelinho aqui, ó. O tangente elevado a menos 1. Esse é o arco tangente. Mas, primeiramente, a gente vai usar o tangente normal, ó, que é o tan. Aí, isso aqui, que é para simbolizar o ângulo, vai ser igual ao quê? A aceleração do y dividido pela aceleração do x. Como que a gente vai fazer isso aqui, ó? A substituição. A gente tem a nossa aceleração tanto do i quanto do j aqui. O i vai ser a mesma coisa que o y. E o x é a mesma coisa que o j. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Menos de 0,16 dividido por 0,86. Fazendo essa continha, a gente vai ter menos 0,186. Sem unidade de medida, porque a gente ainda vai chegar no ângulo. Tá. Aí, fazendo isso aqui, a gente vai para a nossa parte do arco tangente. Como que a gente vai fazer isso? Aqui é só para ficar bonitinho, você já pode ir direto no arco tangente. Que é para ficar aqui. Essa função na calculadora é o arco tangente. É só clicar nisso na calculadora e colocar esse número, 0,186, que vai resultar em 10, menos 10, na verdade, porque aqui é negativo, 0,54. Se a gente for ver no exercício, a resposta tá como menos 11 graus, mas eu acho que tá errada. Então, é isso.